Olá, viajantes! Eu sou Leonardo MacLeod, do Clã dos MacLeod, mas há muito tempo atrás eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos próprios deuses do norte. E eu estou aqui para contar a vocês sobre alguns contos incríveis que eu reuni em minhas viagens, que foram escritos pelos irmãos Grimm. Por isso, Fique um pouco e escute. perto de uma grande floresta morava um lenhador com sua esposa, que tinha uma filha única, uma garotinha de 3 anos. Eles eram tão pobres que não tinham mais o pão de cada dia e não sabiam como conseguir comida para a garotinha. Certa manhã, o lenhador saiu triste para trabalhar na floresta e, enquanto cortava lenha, de repente apareceu diante dele uma mulher alta e bonita, com uma coroa de estrelas brilhantes na cabeça, que lhe disse: "Eu sou a Virgem Maria, mãe do menino Jesus. Você é pobre e necessitado. Traga sua filha para mim, e eu a levarei comigo e serei sua mãe e cuidarei dela." O lenhador obedeceu, trouxe sua filha e a entregou à Virgem Maria, que a levou consigo para o céu. Lá, a criança passou bem, comeu bolos e bebeu leite doce, e suas roupas eram de ouro, e os anjinhos brincaram com ela. E quando ela tinha 14 anos de idade, a Virgem Maria a chamou um dia e disse: "Querida filha, estou prestes a fazer uma longa jornada. Então, guarde as chaves das 13 portas do céu. 12 delas você pode abrir e contemplar a glória que está dentro delas. Mas a 13ª, a qual essa pequena chave pertence, é proibida. Cuidado ao abri-lo, ou você trará miséria para si mesmo." A menina prometeu ser obediente e, quando a Virgem Maria se foi, ela começou a examinar as moradas do reino dos céus. A cada dia ela abria uma delas até contemplar a ronda das 12. Em cada uma delas sentava-se um dos apóstolos no meio de uma grande luz, e ela ficou muito feliz com toda a magnificência e esplendor, e os anjinhos que sempre a acompanhavam também ficavam muito felizes com ela. Só a porta proibida permaneceu, e ela sentiu um grande desejo de saber o que poderia estar escondido atrás dela. E disse aos anjos: "Não vou abri-la totalmente e não vou entrar, mas vou destrancá-la para que podemos ver apenas um pouco pela abertura." Os anjos disseram que aquilo seria um pecado, pois a Virgem Maria proibiu e aquilo poderia causar-lhe infelicidade. Então, ela ficou em silêncio, mas o desejo em seu coração não se acalmou. Mas roeu lá dentro e a atormentou tanto que não a deixou descansar. E uma vez, quando todos os anjos haviam saído, ela pensou: "Agora estou completamente sozinha, posso espiar. Se eu fizer isso, ninguém jamais saberá." Ela procurou a chave e, quando a pegou na mão, colocou na fechadura e girou a chave. Então a porta se abriu e ela viu ali a Trindade sentada em fogo e esplendor. Ela então ficou por algum tempo e olhou tudo com espanto. Logo em seguida, ela tocou um pouco a luz com o dedo, e seu dedo ficou bem dourado. Imediatamente, um grande medo caiu sobre ela. Ela fechou a porta com violência e saiu correndo. Seu terror também não a deixava fazer o que podia, e seu coração batia continuamente e não parava. O ouro também ficava em seu dedo e não importava o que ela fazia, por mais que ela esfregasse e lavasse. Não demorou muito para que a Virgem Maria voltasse de sua jornada. Ela chamou a garota e pediu para ter as chaves do céu de volta. Quando a donzela deu a ela o molho de chaves, a Virgem olhou em seus olhos e perguntou se ela tinha aberto a 13ª porta. Logicamente, ela disse que não. Então, ela pôs a mão no coração da menina e sentiu como ele batia e batia, e viu muito bem
que ela havia desobedecido a sua ordem e aberto a porta. Sendo assim, ela perguntou mais uma vez se tinha certeza de que não havia feito aquilo. A garota, pela segunda vez, disse que não. Então, ela percebeu o dedo que havia ficado dourado por tocar o fogo do céu e viu que a criança havia pecado. E pela terceira vez perguntou. A garota, pela terceira vez, disse que não. Então a Virgem disse que ela havia desobedecido e mentido. Sendo assim, ela não era mais digna de estar no céu. Logo em seguida, a menina caiu no sono profundo e, quando acordou, estava deitada na terra dos homens mortais e no meio de um deserto. Ela queria gritar, mas não conseguia emitir nenhum som. Ela deu um pulo e quis fugir, mas para onde quer que voltasse, era continuamente impedida por espessas sebes de espinhos que não conseguia romper. No deserto em que ela estava aprisionada, havia uma velha árvore oca, e esta deveria ser sua morada. Ela rastejou para dentro dela quando a noite chegou e lá ela dormiu. Aqui ela também encontrou um abrigo contra a tempestade e a chuva, mas era uma vida miserável. E ela chorou amargamente quando se lembrou de como era feliz no céu e de como os anjos brincavam com ela. Raízes e frutos silvestres eram seu único alimento, e por eles ela procurou o mais longe que pôde. No outono, ela pegou as nozes e folhas caídas e as carregou para o buraco. As nozes eram sua comida no inverno, e quando a neve e o gelo chegavam, ela rastejava entre as folhas como um pobre animalzinho para não congelar. Em pouco tempo, suas roupas estavam todas rasgadas e um pedaço após o outro caiu. Assim, porém, quando o sol voltou a brilhar quente, ela saiu e sentou-se em frente à árvore, e seus longos cabelos a cobriam por todos os lados como um manto. Assim, ela se sentou após ano e ano e sentiu a dor e a miséria do mundo. Um dia, quando as árvores estavam mais uma vez cobertas de verde fresco, o rei do país estava caçando na floresta e perseguiu um cervo que havia fugido para o matagal que fechava nesta parte da floresta. Ele desceu do cavalo e rasgou os arbustos e abriu o caminho com sua espada. Quando finalmente abriu o caminho, ele viu uma donzela maravilhosamente bela sentada sobre a árvore. E ela sentou-se lá e estava totalmente coberta com seus cabelos dourados até os pés. Ele ficou parado e olhou para ela, cheio de surpresa. Então ele falou com ela e perguntou quem ela era e por que estava sentada ali no deserto. Mas ela não respondeu, pois não conseguia abrir a boca. O rei continuou e perguntou se ela iria com ele para seu castelo. Então ela apenas acenou com a cabeça um pouco. O rei a tomou nos braços, carregou até o seu cavalo e cavalgou para casa com ela. Quando ele chegou ao castelo real, ele a vestiu com roupas bonitas e deu-lhe todas as coisas em abundância. Embora ela não pudesse falar, ela ainda era tão bonita e charmosa que ele começou a amá-la de verdade, de todo o seu coração, e não demorou muito para que ele se casasse com ela. Depois de mais ou menos um ano, a rainha trouxe ao mundo um filho. Então a Virgem Maria apareceu a ela na noite, quando ela estava deitada na sua cama, sozinha, e disse-lhe que, se ela dissesse a verdade e confessasse que havia destrancado a porta proibida, sua boca seria aberta e ela ganharia sua fala de volta. Mas, se ela perseverar em seu pecado e negar obstinadamente, seu filho recém-nascido seria tirado dela. Então, a rainha teve permissão para responder, mas ela permaneceu firme e disse que não abriu a porta proibida. Então, a Virgem Maria pegou a criança recém-nascida em seus braços e desapareceu com ela. Na manhã seguinte, quando a criança não foi encontrada, foi sussurrado entre as pessoas que a rainha era uma devoradora de homens e havia comido seu próprio filho. Ela ouviu tudo isso e não pôde dizer nada. Em contrário,
Mas o rei não quis acreditar, pois a amava muito. Passado um ano, a rainha novamente deu à luz a um filho. E à noite, a Virgem Maria novamente veio até ela e fez-lhe a mesma pergunta sobre a porta proibida, e acrescentou que, se ela contasse a verdade, então seu primogênito voltaria para ela. Mas, se ela continuar no pecado e negar, seu filho recém-nascido seria tirado dela. Então a rainha disse novamente que não abriu a porta proibida. Sendo assim, a Virgem Maria tirou a criança de seus braços e foi com ela para o céu. Na manhã seguinte, quando esta segunda criança também havia desaparecido, o povo declarou em voz alta que a rainha havia devorado o filho e o rei, porém, a amava tanto que não quis acreditar e ordenou aos conselheiros, sob pena de morte, para falarem mais nada sobre o assunto. No ano seguinte, a rainha de novo deu à luz a uma linda filha dessa vez. E pela terceira vez, a Virgem Maria apareceu perante ela durante a noite e disse à rainha para segui-la. A Virgem Maria pegou a rainha pela mão e a levou para o céu e mostrou-lhe lá seus dois filhos mais velhos, que sorriram para ela e estavam brincando com a bola do mundo. Quando a rainha se alegrou com isso, a Virgem Maria perguntou se seu coração ainda não havia amolecido, se ela confessaria que abriu a porta proibida e, se o fizesse, seus dois filhinhos seriam devolvidos a ela. Mas pela terceira vez, a rainha respondeu que não abriu a porta proibida. Então a Virgem Maria desceu à terra mais uma vez e tirou dela sua recém-nascida filha. Na manhã seguinte, quando a perda foi divulgada no exterior, todas as pessoas gritaram alto: "A rainha é uma devoradora de homens! Ela deve ser julgada!" E o rei não foi mais capaz de conter seus conselheiros. Em seguida, foi realizado um julgamento. E como ela não pôde responder e se defender, foi condenada a ser queimada viva. A lenha recolhida, e quando ela foi amarrada firmemente à estaca e o fogo começou a queimar ao seu redor, o gelo duro do orgulho derreteu, seu coração foi movido pelo arrependimento e ela pensou: se eu pudesse apenas confessar antes da minha morte que eu abri a porta. Então sua voz voltou para ela e ela gritou bem alto: "Sim, Maria, eu fiz isso!" E imediatamente a chuva caiu do céu e extinguiu as chamas do fogo, e uma luz irrompeu sobre ela, e a Virgem Maria desceu com os dois filhinhos ao seu lado e a recém-filha em seus braços. Ela falou gentilmente com a rainha e disse: "Aquele que se arrepende de seu pecado e o reconhece é perdoado." Então ela deu à rainha as três crianças, desamarrou sua língua e concedeu-lhe a felicidade por toda a vida. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã, clique no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. Em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. E por último, me segue nas minhas redes sociais para vocês ficarem sabendo sobre os próximos contos que eu estarei liberando. Os links estão na imagem, no vídeo e na descrição. E até o próximo conto. Que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.